Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o titular foi escalado em outro campo, aí o reserva foi chamado. Vou trazer a mensagem hoje para os irmãos e que Deus possa me capacitar. Peço que os irmãos abram comigo em Romanos, capítulo 5, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, vamos ler dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Até aí. Vamos a Deus em oração novamente. Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós permanecemos em Tua presença. E aqui, Pai, diante de Ti, eu peço ao Senhor, Pai, que primeiramente capacite a mim, este pequeno vaso de barro, que de mim mesmo não tenho nada para compartilhar com meus irmãos, a não ser pela Sua capacitação, pela capacitação do Teu Espírito. Então que nessa noite, Pai, o Senhor possa me capacitar para transmitir a Tua palavra, Pai, através do poder do Teu Espírito, através do poder que está na Tua palavra, porque eu em mim mesmo, o homem, não tenho poder algum. Da mesma forma, Pai, que o Teu Espírito possa capacitar os meus irmãos a receberem, a compreenderem e praticarem a Tua palavra, Senhor. Pai, que nessa noite nós possamos sair daqui mais próximos de Ti do que entramos, que os nossos corações, Pai, possam se aproximar do Senhor, e que nós saímos daqui mais fortes do que entramos, não pela nossa própria força, mas pela força do Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nos tempos em que nós vivemos, e não me refiro somente à nossa congregação, mas à igreja evangélica como um todo, e ao mundo ao qual nós estamos inseridos, nós vemos uma distorção da finalidade da fé. Muitas pessoas distorcendo a finalidade da fé. Primeiro, um grande vilão que tem feito isso com a finalidade em si da fé. A teologia da prosperidade. Que ela vem pregar que a finalidade da fé é para conquistar bens materiais. É para alcançar cura terrena, cura física. A fé ela serve para conquistar o relacionamento que você tanto deseja. A fé ela é usada como meio de conquista apenas de coisas terrenas e finitas. Nós vemos essa distorção. E logo no início da minha trajetória cristã, no início da minha conversão, a minha primeira crise de identidade com a teologia da prosperidade foi o fato de que eu comecei a fé cristã em uma igreja de teologia neopentecostal, e eu me perguntava,
se o poder está simplesmente na minha própria fé, qual a finalidade da existência de Deus? Se a minha fé em si, eu por mim mesmo posso realizar as coisas, basta eu ter a minha própria fé, realiza sozinha. Então foi a minha primeira crise de identidade com essa teologia, e eu não estava errado. Ali creio que já era Deus me direcionando nesse sentido. Nós vemos também uma distorção não somente sobre a própria fé, a fé em si, mas aonde ela é depositada, onde nós colocamos a nossa fé, para onde nós olhamos com a nossa fé. Nós vemos aí no catolicismo romano, a fé voltada, depositada em diversos ídolos, imagens de esculturas, amuletos, terço, crucifixo, a fé das pessoas depositada em um objeto físico, criado por mãos humanas, a distorção do objetivo, de onde a fé é colocada. Nós vemos também na teologia da prosperidade, muito parecida em alguns pontos com o catolicismo, onde a fé ela é colocada em amuletos, o óleo ungido, a água ungida, leva o óleo ungido que você vai colocar, esse óleo vai fazer as coisas andarem, a água ungida, joga essa água na tua casa que tudo vai para frente, a rosa ungida, já vi até a vassoura ungida para expulsar demônio. Então, a gente vê, ou seja, a fé sendo colocada, direcionada para aquilo que não deveria, fé em homens também, que tem se colocado aí, infelizmente, cada vez mais, os ungidões que nós vemos aí, os falsos apóstolos, aqueles que se auto-intitulam apóstolos e não são, os missionários, bispos, onde as pessoas depositam a fé delas no líder, da congregação, da igreja, num homem. Então, alguém que se apresenta como possuindo algum tipo de poder especial, e a fé das pessoas é depositada, direcionada em um homem fraco, falho, pecador, que não tem poder algum. A distorção não somente da finalidade, mas de onde a fé é depositada. Nós vemos também, infelizmente, isso é muito comum, a fé no poder da palavra, chamada confissão positiva. Você tem que falar aquilo que você quer que aconteça, e de tanto você falar vai acontecer, está no poder da sua palavra, você tem o poder da palavra, você fala e acontece. Confissão positiva, a fé depositada no poder da palavra, e no poder da palavra humana, na própria palavra, na palavra de terceiros, não na palavra de Deus, porque essa sim tem poder. Fé em atos proféticos, que normalmente envolvem aí contribuições financeiras juntas, campanhas, determinações, desafios, sacrifícios. Se você fizer o sacrifício, colocar o dinheiro no envelope, trouxer, vai acontecer, você vai ficar rico, você vai voltar aqui com um carro importado e tudo mais. E as pessoas depositando a fé delas nessas coisas. Com a graça de Deus, nós veremos a atuação da fé na obtenção da justificação. É isso que o apóstolo Paulo traz nesse trecho que nós vamos expor hoje. Entrando no texto, vamos ler novamente para trazer à memória, mais detalhadamente, o texto, os versos 1 a 2, onde diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Até aí. Irmãos, aqui nós começamos a ver então a fé como um instrumento para a justificação. Vamos aprofundar. Então, o apóstolo Paulo começa já no versículo 1 com a primeira palavra: justificados, pois, mediante a fé. O que Paulo está querendo dizer, então? O que significa essa palavra justificados? Que nós somos, então, justificados mediante a fé. O que é, então, justificado? O que é ser justificado? Que, de fato, aqui, o apóstolo Paulo traz como um resultado da fé. A fé, mediante a fé, nós somos justificados. O que é, então, ser justificado? Irmãos, justificação, ela é um ato declaratório da parte de Deus. É o próprio Deus, o juiz, o santo, olhando para você, um pecador, para você e para mim, para todos nós, olhando para nós, pecadores, merecedores da condenação, e batendo o martelo: inocente, justificado.
É um ato declaratório da parte de Deus. E diferente da santificação, a justificação não é um processo. A santificação, sim, é um processo que se inicia no momento da conversão. Nós passamos toda a vida nos santificando, e é um processo de santificação onde nós vamos angariando, crescendo em maturidade cristã, e por fim a nossa vida finda aqui, e aí a gente de fato vai com Deus. A justificação não é um processo, ela é um ato declaratório instantâneo. Nós não nos tornamos mais justificados ao longo do tempo, como é no caso da santificação. A gente conforme nós vamos aprofundando no conhecimento de Deus, nós vamos nos tornando mais santos, mais separados. No caso da justificação, não. Nós não nos tornamos mais justificados conforme o tempo passa. Não existe para nós uma escala de justificação. Justificação é uma única vez, um ato declaratório. Deus bate o martelo dele e declara: justificado. Não há um processo, é um ato legal e judicial da parte de Deus, né? Com base em quê? Com base na justiça de Cristo. Então, a justiça de Cristo, o mérito de Cristo diante de Deus, ele sim tem mérito, ele sim não pecou, ele sim é justo, mediante a justiça de Cristo e mediante o sangue derramado na cruz. Deus olha para mim e para você, aqueles que creram, mediante a fé em Cristo Jesus, justificado. Declara, um ato declaratório, judicial da parte de Deus, com base na justiça de Cristo. Ou seja, não é algo que Deus faz em nós, não é algo que Deus faz na nossa pessoa, é algo que Deus faz por nós, diferente da santificação. A santificação é algo que acontece em nós. A justificação, aqui que Paulo está dizendo, é algo que Deus faz por nós, nos tornando agora justificados mediante a fé. Não acontece então dentro, mas acontece fora de nós. É um ato que ocorre uma única vez, é instantâneo, não é um processo, é algo instantâneo, é completo, é final, justificado. E o que isso quer dizer? Não pode ser revertido. A justificação não é revertida, ela não pode ser perdida, ela não pode ser invalidada. Os seus pecados não podem reverter a justificação da parte de Deus. Uma vez que Deus te justificou, não há nada que o faça voltar atrás. Satanás não pode reverter isso. É um ato declaratório de Deus, ele não consegue mudar. O justo juiz não volta atrás da sua sentença. Uma vez a sentença dada, o martelo batido, ele não vai voltar atrás. Uma vez justificado, nós somos justificados. Ou seja, ou você é justificado por completo, ou você nunca foi justificado. Não tem como ser meio justificado, mais ou menos, um pouco. Ou você é, ou você não é. Não existe meio termo. Ou nós somos, de fato, justificados de forma completa, ou não é. O cristão mais fraco, o cristão mais imaturo, mais iniciante na fé, ele é tão justificado quanto mais experiente, quanto aquele que já é mais santo, que já tem mais conhecimento de Deus. Não existe escala. Desde o mais fraco, desde que seja um cristão genuíno, até o mais antigo, o mais experiente, o mais que já tem um nível de maturidade espiritual maior, não existe diferença. Ambos são igualmente justificados, caso tenham sido de fato. Não existe diferença. Pela justificação, nós somos então remidos da pena do pecado. O que é então a justificação? Nós condenados ao tormento interno no inferno, ao tormento eterno no inferno, agora nós somos justificados. Aquela pena que seria aplicada a nós de forma justa pelos nossos próprios pecados, agora nós somos remidos. É tirado de nós essa pena, essa condenação, e nós nos tornamos justos diante de Deus, não por mérito próprio, mas pelos méritos de Cristo Jesus na cruz. Nós somos então agora livres do tormento eterno do inferno. É isso
que a justificação nos causa. Nós somos perdoados pelos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Não tem como, todos pecaram. O apóstolo Paulo fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem um ser humano que não tenha pecado. E os nossos pecados, no momento da justificação, eles são perdoados. Os pecados são perdoados e aquela pena, aquela condenação que pesava sobre nós é retirada instantaneamente. Esse é o ato. Então, Deus perdoa os nossos pecados, Ele apaga a nossa culpa pelos nossos pecados. O nosso relacionamento com Deus, que ora, nós éramos inimigos de Deus, e Deus nosso inimigo, por conta da nossa situação, perdido, pecador, esse relacionamento rompido, quebrado, ele é restabelecido instantaneamente. A justificação, a inimizade que nós tínhamos com Deus, ela é revertida e o relacionamento é religado, volta-se ao relacionamento com Deus. Deus volta a se relacionar conosco. E os nossos pecados, Deus faz questão de esquecê-los. Ele não vai ficar lembrando, Ele não vai jogar na sua cara, Ele vai esquecer. Miqueias, não preciso abrir, Miqueias 7, 18 e 19 diz o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha aí, Deus vai se esquecer dos nossos pecados, Ele vai apagar a nossa culpa, vai retirar de nós a pena, a condenação, e vai restabelecer o relacionamento que ora foi perdido pelo nosso pecado. Isso é a justificação. Essa é a consequência da justificação. Seguindo. Então, quando nós somos justificados, no momento da justificação, nós recebemos o favor de Deus. Nós recebemos de Deus a graça imerecida. Por que graça? Nós não fizemos nada para merecer. Nós não temos mérito. É pelo mérito de Cristo. Graça, de graça. Não tem contra-retorno. Nós não pagamos nada por isso. Nem poderíamos pagar. Por isso mesmo que é de graça. A bênção a qual nós não merecemos. A bênção a qual nós não fizemos absolutamente nada para receber. Nós não temos mérito nisso. E nem conseguiríamos fazer nada, porque não temos capacidade para isso. Nós recebemos então no momento da nossa justificação, quando Deus bate o martelo, declara justificado, nós recebemos a vida eterna. Nós recebemos agora o céu, a herança de Deus. Nós recebemos agora a morada eterna junto com Deus no céu, a esperança da vida eterna, a esperança do céu, que ora não tínhamos. Isso que nós recebemos mediante a fé na justificação. E não é aos poucos, é instantaneamente. O martelo é batido uma única vez e não volta atrás. Glória a Deus. Explicado o ponto da justificação ainda no verso 1, então ele diz, o apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé. Até aí. Então aqui o apóstolo Paulo, então, ele explicou, né? Ele trouxe o que é, né? Ele trouxe a justificação. E então, como ser justificado? Qual o caminho para isso? Para alcançar tudo isso, para ser perdoado pelos nossos pecados, para ter a minha culpa retirada, para ter a minha condenação retirada, o meu relacionamento com Deus restabelecido. Como que acontece isso? Mediante a fé. Então, a fé é o instrumento pelo qual Deus assim fez, para que nós alcancemos os benefícios da redenção. A fé, agora você olha a fé atuando aí. Para quê? Para comprar um carro zero? Para casar com a moça que você quer casar? Não. Para ser justificado dos seus pecados mediante a Deus. Olha aqui. Então a fé ela é um instrumento pelo qual nós recebemos o benefício da redenção. Ela é a forma como um necessitado, um mendigo, alguém que não tem nada, recebe um presente imerecido da parte de um rei.
o Rei do universo, o Rei de tudo, o Criador, o Deus Criador de tudo, pegando um pobre pecador como eu e você, condenado, e dando de forma gratuita, sem cobrar nada por isso, a redenção, a salvação. Essa é a justificação mediante a fé. É a forma como Deus faz, de forma graciosa, de forma humilde. Não é, e nós não alcançamos o favor de Deus, não alcançamos a justificação. A fé aqui não é colocando Deus na parede, exigindo alguma coisa, como a gente vê, infelizmente, por aí acontecendo. Eu declaro, eu decreto, eu mando, Deus tem que fazer, senão eu faço birra, me jogo. Não. É de forma humilde. Não é não aceitando as coisas, não é fazendo barganha com Deus, é de forma humilde, é reconhecendo o estado de pecador, é reconhecendo o estado de condenação que se encontra, chegando diante de Deus em arrependimento e fé, e recebendo da parte de Deus a graça, o favor imerecido. Toma, meu filho, a salvação, a redenção, a justificação. É assim que acontece, mediante a fé. É um pecador arrependido, reconhecendo seu estado, buscando de forma desesperada e humilde a misericórdia de Deus, sabendo quem Ele é, sabendo quem Deus é, e buscando, mediante a fé em Cristo Jesus, a justificação, a misericórdia da parte de Deus. É isso que acontece. A fé, ela é a confiança plena na obra redentora de Cristo. Trouxe o arrependimento, reconheceu quem é, o estado em que se encontra, de pecador, de condenado. E agora o que eu faço? A obra de Cristo, o sangue vertido na cruz do Calvário, em meu favor, em seu favor. É a fé, é a confiança plena. Ela é suficiente, a cruz é suficiente. Eu não preciso ajudar Deus a me salvar, nem poderia fazê-lo. A cruz é suficiente, o sangue vertido na cruz é suficiente. É a confiança plena na obra de Cristo. Não é a fé por si só que remove os pecados. Não é a minha fé que me dá mérito diante de Deus para ser justificado. Pelo contrário, ela não tem poder de expiação da culpa. A fé é simplesmente, fé pela fé, igual a gente vê por aí. A fé no que? A fé na própria fé. Não, ela não remove o castigo. Cristo, aí entrou, onde nós depositamos, o que é a fé? É crer na obra de Cristo. E onde nós depositamos a fé? Em Cristo. A base para a justificação é Cristo Jesus. É onde nós colocamos, apontamos a nossa fé. Não é na própria fé, eu creio, e porque eu creio, porque agora eu sou. Não, é porque Cristo fez. É a fé na própria cruz de Cristo. É Ele quem nos justifica. É o sangue dEle quem nos redime, que paga pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Não há nada que eu e você possamos fazer pela própria força do braço que possa nos salvar. Nós não temos condições para isso. Nós não temos esse mérito. É o que Cristo fez por nós que nos justifica. É o Filho de Deus pendurado naquela cruz que justifica a mim e a você. Não são as minhas boas obras, não são as suas boas obras. Elas, sim, as boas obras, elas são um exemplo, um sinal de que alguém foi salvo, mas elas não são suficientes para salvar por si só. É Cristo pregado naquela cruz, vertendo o seu sangue. Então nós somos justificados pelos méritos de Cristo Jesus. Ele é a base. E a fé é o instrumento pelo qual nós somos levados até a obra de Cristo Jesus. A fé é quem nos leva a Cristo. E é nele que nós encontramos a justificação. É nele que nós encontramos o perdão dos pecados, a remissão, a salvação. Seguindo ainda no verso 1. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo quis dizer então com temos paz com Deus? Então, um benefício aqui
ocasionado pela justificação. E a paz que o apóstolo Paulo está citando aqui não é um sentimento interno de paz, não é uma tranquilidade interna nas emoções. O que Paulo está retratando aqui é o restabelecimento do relacionamento com Deus que foi perdido pelo pecado. É o restabelecimento, a relação de inimizade entre nós e Deus sendo quebrada, e a amizade, o relacionamento agora de pai e filho sendo restabelecido. É isso que Paulo está dizendo. E isso não é aos poucos. Deus não fica magoado e ele fica de mal da gente por um tempo e vai voltando a conversar aos poucos, igual a gente acaba fazendo. Não é, é instantâneo. Bateu o martelo, justificado, o relacionamento está restabelecido instantaneamente. Temos paz com Deus. A relação de inimizade, ela é exterminada naquele momento. E o relacionamento perdido com Deus é restabelecido. Instantaneamente. É automática no momento da justificação. É o sair de debaixo da ira de Deus, da certeza da condenação e do tormento eterno no inferno, para agora ser chamado filho de Deus e ter a esperança da vida eterna no céu ao lado de Deus. Exatamente isso acontece no mesmo momento. Nós agora não somos mais réus de um tribunal de condenação. Nós não somos mais inimigos de Deus. É o início de um relacionamento baseado no amor entre nós e Deus, pela justificação, mediante a fé, pela cruz de Cristo. É isso que acontece. É o passar da condição de filho da ira para a condição de filho do amor de Deus. Agora nós temos paz com Deus. A inimizade acabou. E agora Ele olha para nós de forma benigna, amorosa, não mais como um juiz pronto para condenar, de forma merecida, justa. Verso 2: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Até aí. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui, então agora nós temos acesso a essa graça. A palavra no original aqui da graça, a palavra grega prosagog, que ela pode ter três significados, ela aponta tem três vertentes, essa palavra aqui, que no original foi traduzida como graça. Primeira delas, acesso à presença da realeza. É agora um súdito, alguém que tem acesso à presença de um rei. Eu posso entrar na sala do rei, eu posso sentar na mesa do rei, conversar com o rei. É o acesso, ser considerado como filho, herdeiro, cidadão do céu, cidadão do reino de Cristo Jesus. Uma vez na presença de Deus agora, nós recebemos a sua graça, nós recebemos a sua bondade merecida e não recebemos mais a condenação que era justa pelos nossos pecados. Segunda vertente, a aproximação de um adorador a Deus. Tem essa vertente também. É uma pessoa que é introduzida agora no santuário de Deus para adorar a Ele. Agora nós desfrutamos de muito mais do que uma simples audiência, somente poder sentar rapidamente na mesa ali do rei e poder falar com ele alguma coisa. É muito mais do que isso. Nós temos agora, é muito mais do que uma simples aproximação temporária. Nós temos livre acesso para viver no palácio do rei. Nós somos filhos dele, nos tornamos filhos do rei. O palácio, o reino de Deus, agora nós somos herdeiros dele, mediante os méritos de Cristo. É isso que nós temos, é a aproximação. Nós temos acesso sem restrição. Ninguém pode te barrar de ter acesso a Deus, ninguém, nem nada, nem líderes espirituais, que muitas vezes se colocam entre as pessoas e Deus, como se os intermediários fossem, nem anjos, nem demônios, absolutamente ninguém pode barrar, ninguém pode impedir que um filho chegue ao Pai. Esse é o nível do acesso que nós temos a Deus agora.
mediante a justificação conquistada pela cruz de Cristo. Ninguém pode. Ele deu direito, não pelos seus méritos, mas pelos méritos dele, de Cristo Jesus. E a terceira vertente dessa palavra é a chegada ao porto seguro. É a chegada a um local de segurança, de tranquilidade. Uma vez justificados, agora nós estamos debaixo da graça e dos cuidados de Deus. Estamos seguros, cuidados. Nós estamos salvos de forma completa. Não estamos salvos hoje, perdidos amanhã. Hoje Deus fala conosco, amanhã Ele vira as costas. Não. É um local de segurança. E não depende dos nossos esforços, não depende das nossas patentes espirituais. Eu tenho título, eu tenho cargo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou importante, tenho influência. Não depende disso. A nossa garantia está em Deus. A nossa vitória já foi declarada na cruz do Calvário por Cristo. E agora a gente pode descansar em Deus, ter tranquilidade, estamos seguros, porque Deus cuida de nós, não porque nós somos bons. Paulo está falando aqui então da esperança do salvo. O justificado, ele tem uma viva esperança. Agora, uma vez justificados, nós temos uma viva esperança, que são as moradas eternas com Deus. É isso que nós esperamos, é isso que nós temos certeza do nosso futuro. Um dia essa terra vai acabar, e nós vamos sair dela, seja pela volta de Cristo, ou seja por meio da morte física. Mas aqui é temporário, nós somos peregrinos aqui. Mas nós temos uma esperança. Enquanto o mundo, quando se depara com a morte, entende que é o fim de tudo, é o fim da linha, acabou ali a esperança. Não! Para nós é o início da vida. Agora sim nós vamos para o lugar de onde nós queremos estar. Aqui nós somos estrangeiros. Essa é a nossa esperança. Nós temos esperança, esperança na herança que Deus dá para os seus filhos, que é o céu. A morte já não nos apavora mais. A morte já não nos causa pânico. Pelo contrário, a nossa esperança está no porvir. Se existe uma esperança para um cristão genuíno, não está nessa terra, está no céu. É no porvir que nós esperamos. A nossa expectativa já não está mais nessa vida. Sabemos que ela é temporária, passageira, e o melhor está no porvir. A morte é para nós agora o simples retorno para o nosso lar. Não passa disso. O que para muitos é o fim da linha, é o fim da esperança, para nós é o retorno para o lar. É essa paz, essa tranquilidade que nós temos, essa segurança. É a passagem nossa para o lugar para onde nós sempre quisemos estar, que é o céu. É isso que a morte representa para o cristão, ela não apavora. Nós temos tranquilidade quanto a isso. Não sabemos para onde vamos, porque temos a certeza e a segurança, não por nossos méritos, mas porque sabemos quem pagou o preço por nós. Sabemos o sangue que foi derramado por nós. E quem nos garante isso? Ele é quem nos garante. Por isso nós temos confiança e esperança. É Ele. Seguindo a leitura, versos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até aí. Irmãos, uma vez agora justificados, com esperança no céu, sabendo quem está conosco, nem mesmo as tribulações terrenas são suficientes para nos derrubar. Não é suficiente. Agora nós temos esperança. Nós não sucumbimos mais ante as dificuldades que nós vamos enfrentar aqui nessa terra. Não sucumbimos mais. Nós somos fortalecidos para lidar com as dificuldades. Nós vemos claramente no texto que nós não seremos poupados delas. Aqui nessa terra nós teremos sim problemas, tribulações, dificuldades e aflições, mas elas não serão suficientes
para nos derrubar. Elas não serão suficientes para nos causar pânico, desespero, porque nós sabemos quem está conosco. Nós não sucumbimos, nós somos fortalecidos por Deus para passarmos pelas dificuldades e lidar com elas. A nossa esperança não está mais aqui. Nós temos ciência de que tudo neste mundo é passageiro, seja o bom ou seja o ruim. Tanto o bem quanto o mal é passageiro. A esperança nossa não está aqui. Nós confiamos e descansamos na soberania de Deus, sabendo que Deus está sentado no seu trono e controlando todas as coisas, e está olhando por nós. Temos tranquilidade, confiança, não tem por que desesperar, não tem por que entrar em pânico. Deus não perdeu o controle, Ele está olhando por nós, Ele nos ama, somos filhos dEle. Essa é a confiança do cristão. Nós confiamos e descansamos em Deus. Nós não sucumbimos, pelo contrário, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pelo contrário, além de nós não sucumbirmos, nós nos alegramos nas tribulações. O apóstolo Paulo traz as tribulações como algo positivo para o cristão. Nós não sucumbimos, e nós não sucumbimos não é porque nós gostamos de sofrer por masoquismo, não é isso, mas porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sejam agradáveis, sejam desagradáveis. Sabemos que tem um Deus cuidando de nós e no controle de todas as coisas. Sabemos que as tribulações elas servem para a correção dos nossos pecados, elas servem para crescimento espiritual, para experiência com Deus, para nos desapegar desse mundo e para causar em nós desejo pelo céu, fortalecimento da nossa esperança. Quando as coisas desse mundo começam a dar errado e ficar ruins, parece que nós lembramos do céu. Essa é a função da tribulação, desapegar. Quando tudo vai muito bem, a gente começa a ficar apegado nas coisas, nos bens materiais, nos confortos. E a tribulação tem essa função, lembrar, não, aqui não é a tua terra, a tua esperança é o céu. É positivo, apesar de parecer ruim, nem mesmo as tribulações são ruins. Nós temos a tranquilidade porque o Espírito Santo nos assiste e Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Por isso, nós não seremos frustrados na nossa esperança. Nós temos o Espírito Santo nos capacitando nos momentos de dificuldade. Olha que bênção! O mundo, o perdido, aquele que não conhece a Deus, aquele que rejeita a Deus, não tem isso. Por isso que nós vemos um índice altíssimo de suicídios, cada vez crescendo mais, ansiedade, depressão. Eles não têm isso, eles contam com as próprias forças e eles veem que não conseguem lidar com as coisas do mundo. Nós não, nós sabemos que Deus está no controle e temos o Espírito Santo do nosso lado, junto conosco, habitando em nós, nos capacitando. As tribulações da terra não são suficientes para nos derrubar, não são. Seguindo, versos 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Até aí. Irmãos, se existe uma forma de nós enxergarmos e vermos o amor de Deus, você quer ver como Deus te ama? A salvação. Olha o exemplo que Deus traz aqui. Cristo morreu por nós, não porque nós éramos bonzinhos, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, não morreu por nós porque nós éramos bonzinhos, bonitinhos e agradáveis. Ele morreu por nós quando nós éramos ainda inimigos dele. Ele não morreu por alguém por mérito, não partiu de nós. Nós não fizemos nada para merecer, nós não tínhamos nada a oferecer para Cristo, estávamos perdidos, condenados. E pasmem, Cristo
não precisava de nós. Ele é Deus. Nós é que precisamos dele. E olha o amor que ele demonstra. O amor de Jesus é incomparável, que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. O amor de Jesus é incomparável com o amor humano. Por quê? Ele está falando aqui, se ainda fosse por um justo, morrer por um justo, já é difícil achar um que quer. Você vê alguém ali que vai ser condenado à morte, você sabe que ele é justo. É difícil achar um para ir lá e falar, não, mata eu no lugar dele. Ainda sabendo que é inocente. Eu dificilmente faria isso. Mas Jesus fez isso, e não por um justo, ele fez isso por alguém que era de fato um pecador. Era alguém que merecia a morte de fato. Olha o nível do amor de Deus. O amor de Deus, o nível de amor dele é incomparável com o amor humano. Nós não temos capacidade de compreender em nós mesmos a profundidade, a grandiosidade desse amor. É isso que o apóstolo Paulo está falando, está comparando o amor humano ao amor de Deus. Se fosse por um justo, para morrer no lugar de um justo, é difícil achar alguém, mas ainda vamos lá que talvez ache. Mas por um injusto, você ir lá, um estuprador, sendo condenado à morte pelos pecados que ele cometeu, você fala, não, liberta ele, mata eu que sou inocente. É isso que Deus fez por nós, é isso que Cristo fez. Nós estávamos justamente sendo condenados. E ele, que não tinha pecado algum, não tem pecado algum, veio e falou, não, eu vou morrer no lugar deles. Esse é o amor de Deus. Olha o nível. E ainda não somos capazes de duvidar. Quando as coisas não andam bem como a gente quer, a gente começa a querer duvidar. Meu irmão, olha o nível disso. É difícil até eu tenho dificuldade até de expressar, me falta palavras para expressar isso. Deus olhando para nós, condenados de forma justa, pecadores, inimigos dele, rejeitando ele. Ele fala, não, eu vou morrer por eles. Me pendura na cruz aí e me mata. E liberta eles. É isso, olha o nível do amor que Deus tem por mim e por você. Olha a profundidade disso. Seguindo, versos 9 a 11. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Até aí. Aqui o apóstolo Paulo, Deus por meio do apóstolo Paulo, ele vem trazer então, falar da segurança da salvação, a segurança daquilo que Deus fez. O que ele traz aqui? Meus irmãos, se quando nós éramos inimigos dele, se quando nós éramos pecadores, inimigos dele, rejeitávamos a Deus, e ele enviou seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário até a última gota, sem reclamar. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, até do mais leve até o mais pesado, todos estavam sobre Cristo na cruz. Ele levou sobre ele. Ele suportou na cruz do Calvário a ira de Deus Pai, que era direcionada a mim e a você, recaiu sobre ele na cruz do Calvário. Ele suportou a ira de Deus. Ele se fez maldição no nosso lugar. Nós éramos os malditos. Ele nos reconciliou. Ele nos tirou da condição de hostilidade com Deus, de inimizade. Ele restaurou agora o relacionamento que nós mesmos quebramos pelos nossos pecados. Isso que ele fez. E se quando nós éramos... O que o apóstolo Paulo traz agora nessa virada no verso 9? Se quando nós éramos pecadores ele fez isso, quanto mais agora, justificados, quanto mais agora, mediante a ressurreição de Cristo, Cristo agora assentado à direita do Deus Pai, intercedendo por nós.
Se quando éramos pecadores, inimigos dele, ele enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, quanto mais agora, justificados pelo sangue de Cristo, com relacionamento restabelecido com ele e com o próprio Cristo Jesus assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Quanto mais agora? Se quando éramos ímpios, recebemos isso da parte de Deus, quanto mais agora, já reconciliados? O que esperar desse Deus? O que esperar dele? Nós não esperamos somente para o futuro, irmãos. Lógico, a nossa esperança ela está no futuro, ela está no porvir, ela está no céu. Sim, lá é a consumação de todas as coisas. Mas Deus é tão misericordioso que não fica só aí. Nós começamos a desfrutar dos benefícios da justificação aqui na terra ainda. Nós começamos sim. Nós não esperamos somente pelo futuro, mas nós nos gloriamos no presente. Nós vivemos as bênçãos de Deus, da reconciliação ainda nessa vida aqui. Nós colhemos os frutos disso, de forma imerecida, aqui ainda. Como? Vida de comunhão com Deus. Irmãos, quantos testemunhos não tivemos aqui, de oração respondida? Um pecador que era inimigo de Deus, indo a Deus em oração, pedindo alguma coisa e Deus respondendo. Nós vimos quantas vezes isso acontecendo aqui. Conosco. Nós podemos agora, temos a comunhão com Deus estabelecida. A vida de santidade que agora, antes, nós éramos escravos do pecado, a lei do pecado habitava em nós, nós não conseguimos desvencilhar dele. Agora nós temos capacidade pelo Espírito Santo de falar, não vou fazer, não vou desobedecer a Deus. Nós temos capacidade. Antes nós estávamos algemados, presos. Agora não. Liberdade contra o pecado. Comunhão com o corpo de Cristo. Irmãos, creio que nenhum de nós aqui nos conheceríamos se não fosse por Cristo. Comunhão com irmãos santos, fiéis, que compartilham da mesma fé, unidos pelo sangue de Cristo. Irmão, isso é uma bênção. Eu falo para o pastor Alexandre domingo, às vezes eu sou o último a sair da igreja. Eu não aguento, eu passo a semana inteira no meio dos ímpios. Quando chega o final de semana, eu quero aproveitar o último segundo. Uma bênção, comunhão com os santos, a comunhão com o corpo de Cristo, com os irmãos salvos em Cristo. O culto público ao Senhor. O ímpio, essa hora, está por aí, já inconsciente de tanto álcool que tem no cérebro, drogas ilícitas e tudo mais. Nós estamos aqui sóbrios, louvando, glorificando a Deus. Irmãos, antes da minha salvação, essa hora não estava em mim mais. Eu nem sabia onde eu estava. Agora eu estou aqui, falando de Deus, junto com os irmãos. Olha, não tem preço. Além de tudo isso, eu não espero pelo céu. Quando morrer vai acabar, eu vou para o céu. Olha que glória. Que é melhor que isso? Nós temos agora, nós amamos a Deus, somos capazes de amar a Deus e também somos amados por Ele. Irmãos, isso nós vivemos aqui já começou. Me falta palavras para descrever tamanha bênção que é a salvação. E nós não temos condições de entender a profundidade disso. Nós vamos conhecer quando a gente chegar lá. A gente não tem ideia do que nos espera. É muito maior do que a nossa mentalidade consegue alcançar. Muito maior. Para a gente concluir, creio que não há alguém aqui que não seja salvo, mas se houver alguém que ainda não se encontrou com Cristo, que ainda não desfrutou desse benefício da justificação, da reconciliação com Deus, nessa noite, talvez alguém que esteja assistindo pela internet também depois, o amor de Deus ele é ofertado a você. Deus está ofertando o amor dele a você. O sangue de Cristo derramado naquela cruz é suficiente para te perdoar. Não sei a gravidade do pecado que você cometeu. Se eu contar os meus aqui, você chama a polícia para mim. Mas não importa a gravidade. O sangue de Cristo é suficiente para te perdoar, para te reconciliar com Deus, para te livrar da ira de Deus que está sobre você, da condenação a qual você aguarda.
para te livrar de uma eternidade no inferno, em tormentos. O amor de Deus é ofertado a você, e o sangue de Cristo é suficiente para isso. Precisa de você apenas duas coisas. Primeiro, arrependimento, reconhecimento de quem você é, reconhecimento do seu estado de perdição, de pecaminosidade, de condenação diante de Deus. Arrependimento, reconhecimento de que você é pecador, merecedor da ira de Deus, merecedor da morte eterna, da condenação, tão culpado quanto aqueles que escarneceram e mataram Cristo na cruz do Calvário. Não muda. Desesperadamente necessitado da justificação para a salvação. Você precisa reconhecer isso em você e se arrepender de seus pecados. Uma vez arrependido, a fé, reconhecer a suficiência da obra de Cristo para a salvação, reconhecer que o sangue dele vertido naquela cruz é suficiente para te perdoar, reconhecer, se prostrar diante dele em obediência, em gratidão, em amor, em desejo por uma nova vida aos pés de Cristo, e através da fé nele, na obra de Cristo, no sangue da cruz do Calvário derramado, alcançar a salvação que Ele te proporciona. É só isso que precisa de você. Você não pode fazer mais do que isso. Não poderia fazer. E para nós que já somos salvos genuinamente, a esperança, a mesma fé que te justificou, a mesma fé que salvou você quando você estava lá dentro do lamaçal do pecado, inimigo de Deus, aquela fé, a mesma fé, manterá viva a sua esperança da eternidade. Essa fé, a sua esperança, a caminhada cristã, que muitas vezes é dolorida, sim, é difícil, o mundo nos persegue, nos oprime, mas essa fé vai te manter fiel e te dar esperança até o fim. Ela vai te sustentar nas provações, e ela vai te manter firme até o último dia de peregrinação nessa terra, por mais dolorosos que sejam os seus passos aqui, não pela sua força, não pela sua capacidade, mas pelo Espírito Santo que habita em você. Ele vai te capacitar. Essa é a nossa esperança. Vamos a Deus em oração. Senhor Deus, nós estamos constrangidos diante de tanto amor. Nós não merecíamos, Senhor, nós somos pecadores, nós somos, Pai, éramos inimigos do Senhor. Nós não fizemos nada para garantir nada da Tua parte, Senhor. O Senhor, enquanto nós éramos pecadores, inimigos do Senhor, enviou Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Nós só podemos, diante de Ti, nos render e agradecer a Ti, Senhor. Reconhecer o poder que o Senhor tem e o amor que o Senhor demonstrou por nós naquela cruz. Muito obrigado, Pai. Pedimos a Ti para que o Senhor, Pai, nos capacite a vivermos em obediência a Ti, a vivermos em santidade ao Senhor, para que a nossa vida nessa terra reflita o Deus ao qual nós pregamos. Que a nossa vida, Pai, seja coerente com o tamanho da misericórdia e salvação que foi operada em nós. Ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos, somos pecadores e necessitados de Ti. Nos fortaleça, Pai, até o último passo aqui nessa terra. E saiba, Pai, que nós estamos ansiosos para reencontrar com o Senhor. Esse é o nosso desejo, nos encontrar contigo no céu, Pai. Nos mantenha firmes e fiéis até o último dia. E, Pai, volta logo, nós queremos estar contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.